Aqui a gente vai falar sobre a toxoplasmose na gestação. A gente começa falando que a toxoplasmose é uma zoonose, ou seja, uma doença causada pelos animais para o ser humano, né? E ela é um protozoário intracelular, que é o Toxoplasma gold, e ele frequentemente acomete o ser humano. É uma doença infecciosa provocada pela transferência placentária, ou seja, passa da placenta, no caso da mãe para o filho. É uma infecção primária da mãe durante a gestação, a reativação de uma infecção pré-existente em mulheres ou a reinfecção dessa gestante pode ser passada ali para o feto. A toxoplasmose ela comete muitas crianças, a infecção materna é muitas vezes assintomática e essas crianças são investigadas e entre 60% e 80% delas vai apresentar alterações neurológicas, oftalmológicas na perda da qualidade de vida. Por isso que a investigação pré-natal da toxoplasmose é positiva, porque ela possibilita adotar medidas profiláticas impedindo a transmissão vertical. Então nós temos aqui o rastreamento, o rastreamento é feito no pré-natal, né? A gente vai verificar que no Brasil existe muito o vírus, o fator virulento, né? De T-Gold, ele tem alta prevalência e principalmente por causa da falta de saneamento básico, né? Vivendo em condições precárias, sem muita higiene, isso é um fator que faz muita pessoa ter a toxoplasmose, né? O diagnóstico para a gente descobrir, a gente vai fazer os anticorpos de IgM e de IgG. Então, se a gente tiver o IgG reagente e o IgM não reagente, essa gestante ela já teve e ela não está passando nada de transmissão vertical. Se essa gestante ela tem IgM e IgG não reagente, essa gestante não tem a doença, nunca entrou em contato com ela. O que a gente vai ter que fazer é orientar essa gestante que ela não deve comer carne crua, ela deve dar preferência para carne congeladas, ela só deve beber águas filtradas, lavar bem frutas e verduras, alimentar gatos domésticos com rações comerciais e evitar que eles circulem na cama, evitar o contato com as fezes desses animais. Essas orientações, que é lavar frutas, água tratada, uso de luvas, não ingerir carne cruas e usar facas para cortar as carnes, são coisas que ajudam muito a evitar a infecção dessa doença. Se a gente tem aqui uma gestante com IgG não reagente e o IgM reagente, a gente tem um quadro que ou é um falso positivo ou é uma infecção aguda. Se a gente vai fazer o exame de novo, mas a gente já vai entrar com a espiramicina em dosagem de 3 miligramas ao dia. A espiramicina, ela evita... a espiramicina ela deve ser tratada, deve ser dada na dose de 3 miligramas ao dia e a gente vai refazer esse exame aqui. Se a gente refazendo esse exame, o IgG ele der negativo, a gente vai suspender esse espermicida, foi um falso positivo. Mas se o IgG ele der positivo, nós vamos manter a medicação até 16 semanas e na 18ª semana a gente vai entrar com outro tratamento. As gestantes com IgG reagente e IgM reagente é uma situação muito encontrada e ela corresponde sim ao quadro de infecção aguda. E quando a gente tem esse tipo de quadro de infecção, a gente já entra com a espiramicina. A gente sempre entra com a espiramicina, que é para tentar proteger o máximo possível esse feto. Esse fármaco, a espiramicina, ele pode ser utilizado no primeiro trimestre, diferente do outro que a gente vai falar um pouco mais lá embaixo. Agora, se durante até a 16ª semana a gente tiver nesses exames uma alta avidez de IgG, aí a gente pode suspender a espiramicina. Mas se o IgG ele der baixa avidez, a gente vai manter essa espiramicina. A gente tem o tratamento de tríplice, né? E ele deve ser utilizado da 18ª semana em diante, ele não pode ser utilizado no primeiro trimestre. E já eu falo mais um pouquinho dele. Aqui a gente tem as ultrassons, né? O que a gente vai muito encontrar nos recém-nascidos que sofreram a contaminação pela toxoplasmose é um recém-nascido que tem problemas oftalmológicos, neurológicos, é um recém-nascido que tem principalmente hidrocefalia, calcificações cerebrais, carotinites. Então, o que a gente tem que ver aqui? Que a infecção fetal, ela resulta da transmissão transplacentária, né? E raramente ocorre nos casos de reinfecção por uma cepa da toxoplasmose. A frequência de infecção fetal aumenta com o avanço da idade gestacional e o risco de desenvolver a doença diminui com a idade, o risco de desenvolver doença congênita diminui com a idade gestacional. Os 3 sintomas mais comuns são retinocoroidite, calcificações intracranianas e hidrocefalite. O diagnóstico de infecção fetal pode ser confirmado por DNA,
no toxoplasma no líquido amniótico. E na presença da doença aguda após 32 semanas de gestação, a gente não vai fazer procedimentos invasivos e a gente vai entrar com a tríplice, que é a sulfadiazina, a perimetamina e o ácido folínico. Essa é a medicação da tríplice que a gente vai entrar a partir da 18ª semana. Antes disso, a gente vai ficar lá com a espiramicina. A forma subclínica mais comum de conversão sorológica do recém-nascido, o quadro clínico da toxoplasmose, né? A gente vai fazer o acompanhamento desse bebezinho, vai ver se tem ventriculomegalia, sangramento, mas a gente vai focar a microcefalia, hepatosplenomegalia, a gente vai ver se esse bebezinho por ultrassom apresenta alguma coisa. O tratamento para reduzir o risco da toxoplasmose aguda é indicado para gestantes sintomáticas e assintomáticas. O tratamento deve ser iniciado rapidamente, a gente vai logo identificando a suspeita, a gente já entra com a espiramicina de 1 miligrama por 3 vezes ao dia e a gente vai manter essa medicação até a 16ª semana. Na 18ª semana, esse IgG e esse IgM sendo positivo, a gente vai entrar com o tratamento de tríplice, que é a sulfadiazina, 3 gramas ao dia, a pirimetamina, que é 50 miligramas ao dia, e o ácido folínico, que ele é 15 miligramas ao dia. O tratamento nas simulações de soro-conversão, quadro clínico com confirmação sorológica e alteração da ultrassonografia, quando não for realizado procedimento invasivo, será importante iniciar o tratamento com os 3 fármacos que a gente falou ainda agora. Os 3 fármacos eles são indicados no primeiro semestre. A pirimetamina e a sulfadiazina eles são antagonistas do ácido fólico e eles atuam sinergicamente no ataque aos taquiositas, podendo causar supressão da medula óssea. Então, sulfadiazina e perimetamina, que são antagonistas do ácido folínico, podendo atacar a medula óssea, são contraindicados no primeiro trimestre. Entre os efeitos adversos, a gente pode encontrar anemia, leucopenia, plaquetotomia. No controle do tratamento, o hemograma quinzenal deve ser realizado e devem ser suspensos a espiramicina. E aqui é só um resuminho do que a gente tem que fazer a avaliação.